fazer um exercício de aterramento. Nós já nos conectamos com a espiritualidade através da meditação, da oração. Eu vou pedir para vocês, quem quiser ficar em pé, fique, quem quiser pode permanecer sentado. Feche os olhos um pouquinho, tá? E dando continuidade, então, vocês vão imaginar agora que das pernas de vocês estão saindo raízes de árvores. E essas raízes, elas vão penetrando a terra e vão penetrando profundamente. Então, imagina que essas raízes vão descendo, e elas saem das pernas, dos pés de vocês. E a gente vai se conectando com o hoje, com o aqui, com o agora, com a vida, com o presente. Vocês se conectaram com a espiritualidade, com o divino, trouxeram toda essa inspiração e essa força, e agora vocês estão conectando com a terra para estarem presentes na vida. E aí, aos poucos, vou pedir para vocês irem abrindo os olhos. Vamos acender a luz, Carmen? Então, esse é o exercício que vocês podem fazer em casa, dessa meditação, no momento, às vezes, de ansiedade, para estar trazendo para o presente, para o agora, para esse momento. Quer que fica lá no meio, tá? Carla me pediu um tema, para a gente estar conectando aí com o assunto suicídio. E temos aí toda a espiritualidade, todos aqueles desencarnados, mas o tema é para nós, Não precisam levantar as mãos, mas quem aqui já não pensou em tirar a própria vida? Quem aqui no momento de dor já não tentou? Então isso serve para a gente, serve para quem está do outro lado assistindo, e a gente vai se acolher hoje com o que eu vou trazer para vocês. Só apertei certo. Hoje eu vou trabalhar com vocês 3 olhares para o suicídio. 3 olhares para o que seria, o que é o suicídio, e 3 olhares, 3 vertentes de qual caminho da cura para isso, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, a sombra não é a inimiga da luz, é apenas a luz ainda não vista. O convite, então, é olhar para a sombra não com medo, mas com consciência. A sombra, por mais escura que seja, não resiste à presença da luz. Chico Xavier. Hoje a gente vai falar desse tema que toca profundamente o ser humano, que é o desejo de desistir da vida. O que faz o ser humano desistir, o interesse de desistir da vida, a desistir da vida? Algo que é tão maravilhoso, tão sagrado e ao mesmo tempo tão difícil, nessa nossa jornada. E não para julgar, mas para compreender o que está por trás desse impulso. Porque quando a gente compreende, então a gente pode transformar. A gente pode transformar a nossa experiência, a nossa dor, e a gente pode transformar o nosso olhar diante do próximo. Então eu trago para vocês hoje o olhar espiritual sobre a sombra, porque a sombra é esse desejo de dar fim à vida. Eu trago 3 olhares: o do patchwork, o olhar sistêmico e do espiritismo. O que é patchwork? Patchwork é o caminho, trabalhando o caminho. E mais à frente eu vou contar para vocês detalhado. Mas o patchwork foi escrito por uma americana, Eva Pierracos, e ela fala que ela recebeu de um guia, ela psicografou, a verdade é essa, ela psicografou várias mensagens, e esse guia não quis ter um nome, verbalizar qual era o nome dele. Ele simplesmente falou: eu sou o guia, eu não vou trazer um rótulo, assim como o guardião da casa. Ele se instituiu o guia. E nas 258 mensagens que ela psicografou ao longo de vários anos, ela não usa a expressão psicografar, ela fala que ela canalizou as mensagens do guia. Ela traz muito essas referências de sombra, de acolher as nossas sombras, do nosso eu superior, que é a nossa conexão com Deus, e da amorosidade. Então eu resolvi trazer esse olhar do patchwork para o suicídio também. O olhar sistêmico, que é o olhar da constelação familiar, resolvi trazer também porque é um trabalho que a casa oferece, o acolhimento da constelação familiar para resolução dos conflitos de qualquer natureza que a gente tem.
e o Espiritismo, que vai de encontro com a casa. Então eu vou trazer um pouquinho de cada um para vocês, como cada um enxerga o suicídio e o que cada um acredita ser o caminho da cura. Então a abordagem aqui, o suicídio ele pode ser compreendido como o auge da desconexão do amor essencial. A integração das sombras no olhar do Patchwork e a reconciliação com o sistema familiar restauram o fluxo vital. Então, trouxe aqui para vocês o Patchwork, né? Deixo aqui para vocês lerem. O suicídio no Patchwork ele é visto como uma expressão dessa negação da vida, uma desconexão com o eu superior. A Eva Pierrakis, ela traz que nós temos o nosso eu superior, que é a nossa parte inteligente, a nossa consciência, e essa nossa consciência se conecta com Deus, com o divino, com a espiritualidade. E ela traz que a gente tem também um negócio chamado a gente de eu inferior, que são as nossas sombras, as nossas máscaras, os nossos medos, os nossos orgulhos. Então é uma desconexão dessas duas coisas. E aí o que é que ela fala? Que a nossa sombra está nesse eu inferior, então a gente precisa acolher essa sombra, acolher essa dor, para que a gente possa estar conectado com Deus. Então olha só, cada alma traz uma tarefa evolutiva, e quando há muita dor, o eu inferior, que é a nossa sombra, ele busca escapar da realidade. E a cura ela vem quando? Vem quando a pessoa aceita essas sombras e ela confia novamente no amor maior que a guia. Então, para Eva Pierrakis, o caminho da libertação, ele passa para olhar com amor para a própria dor. E aí vocês vão ver, né, ao longo da noite, que qualquer que seja das teorias dos estudiosos que eu trago, todos eles passam pelo amor, né? Todos falam que a cura, a solução é esse amor, amorosidade, sem julgamento, é acolher com amor, sejam as nossas questões ou as questões do próximo. Então aqui a letra ficou pequenininha, mas eu quis trazer para quem quiser ler um pouquinho dessa história do Patchwork, que é o trabalho do caminho. E aí ela reforça que todos nós somos seres, desligou não? Somos seres em evolução e a gente possui sombra e luz. Já no olhar sistêmico, acredito que todos aqui já... Vocês conhecem a constelação familiar? Sabem o que a casa oferece? Como é que é, gente? Alguém aqui não sabe? Então, todas as quintas-feiras, né, existe uma triagem antes, e vocês assistidos devem estar em tratamento na casa. Existe a possibilidade de passar pela constelação familiar aqui na casa. Nós somos 3 consteladoras no momento. E a constelação é uma técnica terapêutica que foi vista, desenvolvida por Bert Hellinger. E o Bert foi um missionário da Igreja Católica, um psicanalista, um teólogo, um filósofo, onde ele viu, ele fala que ele compreendeu, né, que existem 3 leis que regem os relacionamentos, que regem a humanidade. São leis muito simples. É a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e receber. Então ele acredita que se essas leis do amor, como ele chama, se estiverem em desequilíbrio, existem os conflitos. E aí o Bert tem uma abordagem, olha aqui que ele fala do suicídio. Para Bert Hellinger, o suicídio é um movimento de amor cego dentro do sistema familiar. Quem tenta ou comete suicídio muitas vezes está seguindo inconscientemente alguém que foi excluído ou esquecido. O caminho da cura é olhar para este antepassado e dizer: eu te vejo, agora eu fico com a vida em sua honra. Então, na verdade, o que ele está contando aqui para a gente? Muitas vezes, nós temos na nossa história, às vezes, semana passada, esse sábado, eu fiz uma cliente, fiz uma constelação, e depois do falecimento da avó, vou trazer esse exemplo para vocês. Ela disse que por algumas vezes pensou em suicídio e, enfim, o que a gente percebeu ali? Um desejo de seguir essa avó que criou ela na morte. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve uma fidelidade, ela é inconsciente, ela é invisível. Ela tem um desejo inconsciente de seguir alguém que foi na morte. Seja alguém que, como ela, no caso da avó que a criou, ou às vezes alguém que perde uma mãe, a mãe às vezes morre no parto, ou uma gravidez gemelar e no nascimento, um dos dois falece, a pessoa não se sente, ela não sente que tem permissão de ficar na vida. É muito inconsciente isso, mas ao mesmo tempo é muito forte. E aí,
ela tenta o suicídio, ou ela se suicida, ou ela começa a fazer movimentos, até acho que foi sua mãe que trouxe isso em uma das palestras, ela começa a ter hábitos perigosos, né? Então aquela pessoa que começa a fazer várias coisas que se colocam em risco. Isso, desses impulsos da morte. Então são pessoas que praticam esportes muito radicais, então sempre se colocando em risco. Na verdade, ela está querendo seguir alguém na morte. Então é inconsciente. Então quando a gente traz aquilo à tona, a gente trabalha essas questões, a gente trabalha a questão de permanecer um pouco mais na vida, de ficar um pouco mais na vida e viver aquilo que o outro, né, não pôde estar vivendo, para que a pessoa cumpra a jornada terrena dela, do que foi programado. Então eu trouxe aqui um resumo da história do Bert, e ele se baseia nesses movimentos, né, de percepção do campo sistêmico. Então a ideia dele é trazer à luz o que estava excluído. Então ele trabalha muito isso, essa percepção. Algo está excluído, alguém foi excluído dessa história, e numa tentativa de trazer à tona para que as pessoas vejam aquele ente que foi excluído, muitas vezes existe um segmento à morte. Hoje nós trabalhamos algo parecido também. Então, agora vamos lá na visão do Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem bem-aventurados aflitos, e os Espíritos, eles abordam o suicídio como uma fuga ilusória da dor, que não resolve o sofrimento, mas prolonga e intensifica no plano espiritual. Então, a hora que a gente traz aqui, né, uma fuga ilusória da dor, se a gente vai na Eva Piernatas, é uma fuga dessas sombras que habitam dentro de nós, porque nós somos seres que estamos em transformação, em evolução, em aprendizado. Então não adianta a gente esconder os nossos defeitos, as nossas sombras, a raiva que a gente sente embaixo de um tapete. Não é isso. A gente tem que acolher aquilo que tem um valor, aquilo que tem uma importância. É trazer à luz, enfrentar aquela parte negativa que habita a gente. Isso faz parte da reforma íntima, que a gente tanto fala também. Porque o suicídio, no Espiritismo, ele não é visto como um castigo divino, mas como um ato de ignorância espiritual, uma interrupção violenta do processo de aprendizado que o espírito se propôs a viver na encarnação. Então, algumas religiões, né, pregam que, no caso de suicídio, às vezes não pode ter uma missa, enfim, diversas questões, e a gente sabe que essas são as pessoas que mais precisam de acolhimento, de amorosidade e de oração. Não é isso mesmo? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho agora e intencionarem, né, esse momento, essa noite de hoje, para algum conhecido, algum familiar que deixou a vida, que partiu daqui, né, num ato de suicídio. Vamos trazer eles para dentro do nosso coração. Visualizem que vocês estão encontrando com eles, dando um abraço gostoso, um reencontro. Imaginem que do coração de vocês sai uma luz dourada, acolhendo aquela pessoa com muito amor. Porque é só até daqui a pouco, né? Nada é para sempre. Com certeza, em breve, todos irão se reencontrar. E eu trago para dentro do meu coração hoje o Vitor Frois, um amigo do meu filho que partiu há poucos anos. Que vocês escolham, cada um que vocês queiram trazer para dentro do coração de vocês e para dentro do garfo nesse momento. Que todos eles sejam acolhidos com muito amor, com muito amor. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. E eu trago aqui para vocês, então, né, causas espirituais e morais na visão do Espiritismo. Então, segundo a visão espírita, o suicídio, ele nasce da falta de fé e de esperança na continuidade da vida, de um desequilíbrio emocional e moral, e do desalento que impede a alma de compreender o sentido do sofrimento. A dor, ela é instrumento de evolução. E cada prova tem uma função educativa. Então a gente fala muito, né, escuta muito nas palestras que a gente está aqui, esse é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo de prazeres.
E as provas e expiações muitas vezes nos levam a sensações inusitadas, né? Como se não tivesse mais solução. Existe solução, existe um dia depois do outro, existem casas de apoio como o GAF para estar fazendo um acolhimento fraterno, para estar fazendo uma escuta fraterna, para estar acolhendo vocês nesses momentos. Então o Evangelho ele ensina que ninguém sofre inutilmente e que até as provações mais duras são oportunidades de crescimento. E o que o Espiritismo fala, né, do destino do espírito suicida? O Espiritismo ele descreve esse estado do suicida após a morte como um período de confusão mental e arrependimento. E por isso é tão importante um encontro como o dia de hoje, onde a gente pode acolhê-los espiritualmente e dar, né, a oportunidade a eles de estarem passando pela sala com o guardião, para que eles possam estar melhorando, saindo um pouco desse estado de confusão que eles se encontram, para que a gente possa então estar fazendo esse acolhimento fraterno de todos eles. Então o espírito ele desperta no plano espiritual e ele percebe que ele continua vivo, experimentando sofrimento moral, físico, enquanto o laço fluídico ele não se desfaz completamente. Então, com o tempo, ele é auxiliado por espíritos benevolentes e ele prepara-se para uma nova encarnação, onde ele poderá reparar e compreender com amor o que aconteceu. E qual que é a mensagem, né, do Evangelho? O Evangelho ele convida, então, ao cultivo da fé, da resignação e da confiança em Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doutrina espírita ela propõe isso que o GAF está fazendo, né? Um apoio fraterno, acolhimento emocional, orações, fortalecimento do amor, da vida e a prevenção. Eu participei de todos os encontros aqui do GAF no mês de agosto? Foi agosto? Setembro? Eu já estou até perdendo. Mas foi um mês inteiro, né? Trazendo a temática do suicídio, diversas vertentes, vários olhares. E é tão importante falar sobre isso, porque sempre que a gente faz um acolhimento fraterno, ao menos na minha profissão, seja na constelação, seja no direito, 90% dos casos a gente escuta, né, a outra parte falando que em algum momento pensou de desistir da vida, que a dor era tão grande que ela pensou em simplesmente acabar com aquilo. Como a gente acolhe, né, essas pessoas? Como a gente acolhe aqui no plano físico? Acredito que vocês também passam por isso quando os amigos conversam. Então são diversas orientações, sabe, Carla, que eu dou. Primeiro eu conto que quando é a constelação não é mágica, não resolve tudo, mas eu oriento também um tratamento psicológico, a procurar um tratamento médico, a procurar uma casa religiosa, seja qual for a religião das pessoas. Então a gente tem que oferecer essa gama de oportunidades que o universo traz para a gente hoje. E não falar, né? Não julgar a pessoa, né? Por que ela está pensando nisso? Que ela é egoísta? Não é isso. É acolher aquela dor sem julgamento e mostrar para ela quantas opções ela tem para ser acolhida. Então que vocês lembrem disso, gente, de orientar a procurar um apoio psicológico, a procurar um tratamento médico, a procurar uma casa religiosa, qualquer que seja a religião. A gente precisa de um suporte religioso para poder dar conta de passar por isso tudo, não é mesmo? E juntando, né, eu juntei a síntese sistêmica e espiritual. Sob o olhar sistêmico e espiritual, o suicídio ele representa uma ruptura com o fluxo da vida. E a vida, gente, ela é sagrada. Então, o caminho de volta, qual é? É o reconhecimento, é o arrependimento e o amor. O suicida, ele não é condenado, mas ele é acolhido pela misericórdia divina e amparado por espíritos benevolentes que o ajudam a recomeçar. A vida continua. E tudo que não foi curado em amor, a vida convida novamente a transformar. Na hora que eu li aqui A Vida Continua, eu lembrei do meu filho caçula. Quando saiu o Nosso Lar, ele era bem pequenininho, a gente assistia. E no filme a gente vê, né, falando do suicídio. E ele falava assim: mãe, põe aquele filme. Eu falei: que filme, meu filho? Aquele, o corpo morre, mas a vida continua. Então, ele pegou a mensagem, captou a mensagem: o corpo morre, mas a vida continua. Quero ver aquele filme, André Luiz. É
é o que importa. Então ali a gente também tem um outro tipo de suicídio, né? Que não é o abordado hoje, de certa maneira. Mas eu fiz essa leitura aqui agora e lembrei dele. O corpo morre, mas a vida continua. Então o Espiritismo, né? O olhar do Espiritismo por Chico Xavier e Emmanuel. Então eu também trouxe lá atrás a Eva Pierrakos, trouxe para vocês Bert Hellinger, e que eu trago um pouquinho de Chico Xavier e Emmanuel. Eu sei que sempre tem pessoas novas na casa, seja no plano físico ou espiritual, às vezes nem todos conhecem, né? Então eu trouxe para vocês. Então o Espiritismo ensina que o espírito é imortal, que o suicídio não é o fim, mas a interrupção do aprendizado, que o amor divino ele continua acolhendo e oferecendo recomeços. A fé, a caridade e o serviço ao bem são os caminhos de cura e reequilíbrio espiritual. Então a vida, por mais difícil que pareça, é sempre uma bênção. Nenhuma dor é eterna e nenhuma sombra resiste à luz da fé. Quando eu falo para vocês que eu trouxe lá atrás, sombra, luz, é confuso, faz sentido, alguém quer perguntar? Como é que é para vocês ouvirem isso? Que existem sombras dentro da gente, existem máscaras, armaduras que a gente traz para o nosso dia a dia. Queria ouvir alguém para saber como é que vocês estão recebendo. É um vocabulário novo, não, o vocabulário é simples, né? Mas é um olhar diferente. Alessa? Ninguém quer falar? O que você falou sobre as sombras, quando eu estive, né, na zona da ideação do suicida, eu já contei várias vezes aqui a minha história, não tenho vergonha de falar isso. Eu alimentava muito as minhas sombras, né? Eu dava alimento para a sombra o tempo inteiro, em vez de alimentar a luz, né? Porque todo mundo aqui, todos nós temos os dois lados dentro de nós, o lado luz e o lado sombra. A gente aprende isso até na Enneagrama. E aí é a decisão de qual você vai alimentar, né? Qual a bolha ali, se você vai estourar a bolha da sombra e passar a alimentar mais só a luz. Então, para mim faz muito sentido quando você fala sobre isso. Eu acho que a gente esquece muito de falar isso, né, publicamente para as pessoas. E a zona do suicídio está muito nisso. Depende muito mais de nós do que do outro, né? A gente alimenta muito mais o lado sombra do que alimentar o lado luz. Você fala lado sombra, não só os nossos defeitos, né? Mas a gente julga a resolução de um problema impossível, a gente julga o outro e por isso, pela ação do outro, a gente julga que às vezes a nossa vida tem que acabar. E é um ciclo vicioso de julgamentos, né? De alimentar essas sombras ali dentro. E a gente tem que acolher. As nossas dores também, né? As nossas dores. As nossas dores estão na sombra. A partir do momento que a gente acolhe a dor, entende a dor, a gente também está iluminando essa sombra, né? Exatamente. Então é trazer luz para essa sombra. Então às vezes a gente tem as nossas armaduras, as nossas máscaras de pessoa, né? Aquela pessoa que é séria demais, ou aquela pessoa que está sempre sorridente e de repente fala, mas como que ela fez isso? Aquilo era uma máscara para ela dar conta. Mas o que está por trás? Ela precisa parar e acolher, né? Tem uma tristeza por trás, tem um medo por trás dessa armadura, dessa rigidez. O que está por trás disso? Vamos acolher, vamos olhar para aquela dor, vamos olhar para aquele medo. Porque a hora que a gente olha, a gente literalmente ilumina, você amplia a consciência sobre aquilo, e aí aquela sombra ela deixa de te dominar. Você começa a compreender quais os mecanismos que você tem de atitude no dia a dia que estão alimentando aquele medo, que estão alimentando aquela fúria, que estão alimentando aquela indignação em relação ao próximo, aquela revolta. Aí você começa a ver que existem outras opções de resolver aquele conflito que não são tirar a própria vida. Então é como se desse um passo para trás, olha essa dor, né, lacerante ali, com outro olhar, começa a compreender, entender que faz parte de você, que você vai ter que lidar com aquilo, mas que existem ferramentas para acolher, que está tudo bem. Dentro da gente tem muita sombra, porque é o que a gente traz nas nossas reencarnações, né? As sombras, para a gente estar trabalhando ela aqui, são os nossos defeitos. Então nós estamos aqui para isso, para olhar para essas sombras nossas. Então vamos acolher esses defeitos, esses medos, essas dores todas, porque esse é o propósito da nossa vida. Aqui eu trouxe um pouquinho, eu não sei quem é novo na casa, mas fiz um resuminho do Chico Xavier, né? As
Assim como eu trouxe dos outros, o médium brasileiro, dos maiores expoentes do Espiritismo, e psicografou mais de 400 livros, todos com fins beneficentes, e um pouquinho dele aqui. Agora eu quero convidar vocês para fazer um exercício vivencial. Outro, né? A cada exercício que a gente faz, a cada meditação que a gente faz, a gente mergulha um pouquinho mais nas nossas questões, entra em contato também com as nossas sombras, com quem está do outro lado. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, e agora vocês vão trazer à mente algo que vocês rejeitam em vocês. Nós vamos trabalhar agora as nossas sombras, porque elas nos devoram, são elas que tiram a gente do sério em algum momento, fazem a gente virar um bicho, avançar no outro, gritar, xingar, bater. Vamos olhar para essa sombra, vamos olhar para aquilo que a gente rejeita em si. Geralmente essa sombra a gente rejeita na gente, a gente não fala dela, a gente não fala desse nosso defeito, a gente guarda ele embaixo do tapete, ele é feio, mas ele não é feio, é só uma parte de nós que precisa ser olhada com muito amor. Olhem para essa sombra, olhem para isso que vocês rejeitam em vocês, olhem de um lado, pensem se isso que vocês rejeitam tem um rosto, se tem cor, se tem cheiro. Observem de cima e de baixo. Entrem em contato com esse sentimento, com essa situação, com essa ação que vocês rejeitam. Entrem em contato com ela. Observem bastante. E aí vocês podem dizer mentalmente: eu te vejo, eu te reconheço, eu te perdoo, eu te acolho, para que juntos possamos crescer na luz. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te perdoo, eu te acolho, para que juntos possamos crescer na luz. Eu vou repetir mais uma vez. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te perdoo, eu te acolho, para que juntos possamos crescer na luz. Quando a gente encerrar aqui, eu vou querer ouvir o depoimento de vocês, de como vocês olharam para esse algo que rejeita vocês, como ele estava no começo, qual o tamanho de vocês, se esse algo mudou de tamanho depois das frases, se ele se dissolveu, se ele cresceu. Observem isso, e a gente vai conversar disso no intervalo. Traga aqui outra frase do Chico, né? O amor é a força que transforma o destino. Carla traz sempre pra gente que a religião da casa é o amor. Não é isso, Carla? A religião da casa é o amor, e a gente vê que eu trouxe para vocês o olhar, né? O olhar dessas três vertentes, do tédio, da constelação e do espiritismo para o suicídio. Vou trazer aqui para vocês qual é o caminho de cura. E o caminho de cura de todos eles passa pelo amor, de uma maneira ou de outra. Então, Eva Pierre nos ensina que o eu inferior guarda impulsos, raivas e desejos de controle. Não é o mal, mas é uma força vital distorcida, que busca amor do jeito errado. Então, quando olhamos sem julgamento, essa força se reorganiza. E, de certa maneira, foi isso que vocês fizeram nesse exercício agora. Olharam um pouquinho para aquilo, sem julgamento, para que aquilo se reorganizasse aí dentro. Faz parte da gente. Nós somos seres humanos em evolução. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram muito bacana. Era um vídeo em desenhos. Lá falava que nós somos seres coisadinhos. E eu achei aquilo lindo. Nós somos todos coisadinhos. E é isso aí, né? Vamos trabalhando para a gente ficar menos coisadinho. A gente é tudo coisadinho. Eu achei assim, excelente a expressão. Então, no patchwork, o trabalho não é negar, é de trazer a luz. Então, a energia que destrói, a gente escuta isso muito, né? A energia que destrói é a mesma energia que transforma, cria e cura. E depende,
é o que a gente faz com isso, como a gente canaliza, para destruição ou para cura. E o que dentro de mim ainda está pedindo para ser visto, né? Então eu vou deixar essa reflexão para vocês. Levem para casa essa mensagem, o que dentro de vocês ainda pede para ser visto. Que sombra, que armadura que está aí difícil. A gente carrega tantas armaduras, tantas máscaras. E em alguns momentos elas são importantes de serem usadas, mas em alguns momentos elas são desnecessárias, porque elas afastam as pessoas. Então, o suicídio como uma expressão de uma negação da vida e de uma desconexão do eu superior. A Eva ela ensina ainda que cada alma traz um propósito evolutivo, uma tarefa. Quando há muita dor, o eu inferior, que é a nossa parte rebelde e imatura, ela quer escapar da realidade. Vejam só se o suicídio não é isso, é uma tentativa de escapar dessa realidade. Na verdade, a gente tem que trazer à tona, integrar isso com muito amor. Então, e o eu superior, ele deseja aprender com a dor e a encontrar sentido nela. Então, a gente fica nesse conflito, a gente fala muito 100-100, né? O eu superior, essa parte nossa racional, essa consciência nossa, que é conectada também com o divino, com a espiritualidade, e essas sombras. Muitas vezes a gente vai de um extremo ao outro. E o bacana, o que é o bom? É o equilíbrio, é o de acolher, de trazer os dois para o centro, para a gente estar olhando para os dois com muito amor. Então, o suicídio é, nesse sentido, um ato desse eu inferior, dessa sombra, que não confia no amor maior que guia. Né? Então, é isso, não confia nesse divino, nessa espiritualidade que guia, que tem um propósito para tudo, um propósito para a nossa dor, porque nós sabemos que essa dor são provas e expiações que a gente se propôs a passar nessa vida. E para isso a gente tem tanto suporte para passar por isso, ninguém precisa passar sozinho. Então a cura ela vem quando? Vem quando a pessoa começa a aceitar essas sombras, que são raiva, medo, impotência, e permite que o amor penetre onde antes havia resistência. Então o caminho da libertação ele passa por olhar com amor para a própria dor. Ou seja, aqui a gente está falando sem julgamentos, nem conosco e nem com o próximo. No olhar sistêmico, que é o excluído em nós, ou no nosso sistema familiar, ele clama por reconciliação. E a raiva que a gente sente, ela pode ecoar por dores antigas dos nossos ancestrais. A gente está falando de novo, né, dessa amorosidade com o nosso sistema familiar, com a nossa história, a gente está conectando. Então, suicídio como um movimento de amor cego dentro do sistema familiar. Aqui é o que eu já tinha comentado, né, que o Bert Hellinger traz esse olhar dessas questões familiares. E aí a gente trabalha muito isso. Querido, eu te vejo, agora eu fico com a vida em sua honra. E assim, essa é uma das frases que a gente trabalha na constelação, para que a pessoa fique um pouco mais na vida. A vida quer viver, e quando nos alinhamos a ela, a força do amor flui novamente. Então, no Espiritismo, as sombras são resquícios de vidas passadas, desequilíbrios morais e afetivos em processo de redenção. E o caminho não é a culpa, mas é o arrependimento sereno e a reparação amorosa. Então, de novo, a gente traz aqui, né? Culpa está atrelada a julgamento. Esse é o caminho. Então, a vida continua e o suicídio não é o fim, apenas uma interrupção do aprendizado. O Espiritismo ensina que o espírito é imortal e que o corpo é apenas um instrumento de evolução. Então, o suicídio não é punido, mas ele gera um sofrimento proporcional àquele desajuste que a pessoa provocou, né, a ele. E Emmanuel ensina que mesmo após o suicídio, o amor divino continua acolhendo e oferecendo recomeços. Então, o verdadeiro antídoto é o serviço ao bem, a prece e o amor ao próximo. Uma frase de Chico aqui: a vida, por mais difícil que pareça, é sempre uma bênção. Nenhuma dor é eterna e nenhuma sombra resiste à luz da fé. Aqui é um resuminho, né? Entendendo o suicídio, o caminho da cura desses 3 olhares, onde todos passam pela fé, pelo amor, pela conexão. E aqui um exercício para a gente encerrar, então. Eu vou pedir para vocês respirarem. Fiquem agora de olhos abertos, tá? Respirem profundamente. Eu vou pedir para vocês sentindo a vida pulsando em vocês. Observem como o ar entra,
Observem os batimentos cardíacos, observem as mãos apoiadas sobre as pernas, o peso das pernas. Sintam a brisa do ar e observem essa vida pulsando. E aí eu vou pedir para vocês repetirem então. Acho que a gente podia repetir em voz alta. Eu escolho a vida. Eu honro a vida. Eu permaneço. Depois eu vou querer saber como é que vocês se sentiram no nosso bate-papo. Então, acolher a sombra é libertar a alma da negação. O amor próprio, ele nasce dessa reconciliação, nessa reconciliação das nossas sombras, dos nossos medos, com tudo que a gente traz. Quem acolhe a sua sombra reencontra o seu amor, e o amor é o antídoto do desespero. E a frase de Emmanuel: a luz do Espírito brilha mais intensamente naqueles que aprenderam a compreender suas próprias sombras. Se o mal te visita, acende a luz. Nenhuma escuridão é eterna diante de uma chama que decide permanecer acesa. Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, né?